E o Portal Doctor TV começa agora, conversando com o doutor Hugo Dória. Ele é neurocirurgião e conversa com a gente sobre aneurisma. Olha, todo mundo querendo saber, afinal de contas, se o aneurisma tem cura ou não tem cura. Então aguarde que hoje está muito interessante. Doutor Hugo Dória, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Eu que agradeço, Sheila. Para mim é um prazer estar aqui. Fico muito feliz de estar aqui com você. O canal é excelente e nós temos muito a contribuir com a população aí sobre as doenças. É isso mesmo, com certeza esse é o nosso objetivo, doutor, levar informação e dar conhecimento, né? Isso daí é realmente muito importante. Doutor, todo mundo quer saber, o aneurisma tem cura? Graças a Deus tem cura. Tem cura sim. O aneurisma é uma doença é uma doença que está no cotidiano das pessoas, né? Muitos até temem com esse nome, aneurisma cerebral. De fato é uma doença extremamente grave mesmo, mas tem cura e é uma cura extremamente efetiva. Tanto que eu falo isso muito para os pacientes quando eles vêm ao consultório. Eles vêm aterrorizados, muitas vezes pela palavra, pela doença aneurisma, com um histórico pregresso ruim, mas hoje o aneurisma cerebral é uma das únicas doenças que tem cura efetiva. Então, uma vez tratado, a gente pode dizer ao paciente, olha, você está curado, acabou o problema. Não tem mais o que se preocupar. Não. Se fizer o tratamento adequado, se fizer o exame de controle para ter certeza que o aneurisma está excluído, acabou o problema. E eu sempre converso com meus pacientes e falo, olha, daqui 6 meses, 1 ano, você vai olhar para trás e falar, aneurisma, acabou, é outra vida, não tem mais problema. Então, isso é muito importante. Eu não tenho dúvida que a preocupação então é a seguinte, a gente sabe que tem cura, a gente sabe que então o mais importante é a prevenção. Doutor, como prevenir? Sim. O aneurisma cerebral, ele é uma dilatação irregular no vaso. Então, se formos comparar, por exemplo, com o encanamento de casa, muitas vezes o encanamento ele faz um T, né? Uma bifurcação. Então, a água bate e tem que virar, bate e vira. De tanto bater, ela tende a formar uma bolha do outro lado do encanamento. Essa bolha é o aneurisma. E o encanamento são os vasos sanguíneos do cérebro, geralmente as artérias. Então, essa bolha ela é muito mais frágil que a parede normal da artéria. E o risco dela é romper. Quando a gente descobre um aneurisma antes dele romper, o sucesso do tratamento é altíssimo. A gente pode falar assim de uma taxa de mortalidade quase zero e uma taxa de morbidade beirando a 3, 5%. Isso é excelente. Pouquíssimas doenças têm esse tipo, uma taxa tão grande de sucesso. Agora, para prevenir o aneurisma cerebral, primeiro que a pessoa tem que se conhecer muito bem, porque os sintomas são os principais identificadores aí do que vai acontecer, do que está acontecendo com a pessoa. Então, muitas vezes a pessoa ela é normal, tem pouquíssimos sintomas, uma dorzinha de cabeça ou outra. Mas se algo muda na vida dela, olha, eu tive uma dor de cabeça mais forte, desse jeito eu nunca tive antes. Ou ela tem algum tipo de déficit neurológico, algum tipo de paralisia, dificuldade de fala, dificuldade para enxergar. Então, assim, opa, tem alguma coisa errada, é um sinal de alerta. É necessário fazer um check-up neurológico, consultar um neurologista. A gente fala muito de check-up cardiológico, mas existe também a investigação neurocirúrgica, neurológica, e ela é fundamental para a gente descobrir antes do problema. Agora, doutor, é muito importante sim identificar para evitar a consequência maior, que é o rompimento no aneurisma. Isso. Bom, então, o que a pessoa deve fazer? Porque eu tenho certeza que a maior preocupação das pessoas que nos assistem é a famosa dor de cabeça. Sim. Ai, eu tenho muita enxaqueca, ai, que coisa, que loucura. Às vezes eu passo o dia inteiro no escuro lá, sem luzes, porque eu não suporto de dores. Tem alguma relação com a enxaqueca, doutor? Não. Com a enxaqueca propriamente dita, não.
E é muito interessante que eu costumo falar isso também dos pacientes. Eles falam, eu tenho uma enxaqueca, eu vou operar o aneurisma. Pelo menos eu vou ficar livre da enxaqueca? Não, não tem nada a ver. Nada a ver. São dores diferentes e existe até um fator predominante, principal, para a gente distinguir as duas. Nós chamamos a dor de cabeça do aneurisma de cefaleia súbita. Então, é um início abrupto, imediato. As pessoas, não raramente, elas lembram exatamente o que elas estavam fazendo naquele momento. Doutor, eu estava no dia tal, horário tal, quando eu fui estender a toalha, uma dor fortíssima na minha cabeça, que me deixou zonza, eu fiquei tonta, às vezes eu sentei, se não pior, que venha com desmaio, crise convulsiva e Mas rebaixamento de nível de ela é consciência. súbita, ela é súbita. muito forte. Enquanto a dor de uma cefaleia, que a gente chama tipo tensão, ou migranosa, que é enxaqueca, são dores de cabeça que não são súbitas. Elas têm um início insidioso. Vai devagarzinho. Devagar. E aí a dor pode ficar fortíssima, mas não é súbita. Sim. Quando é de uma vez, como se fosse um raio, sim, isso é a dor de cabeça do aneurisma. Olha só que atenção. E agora, doutor, uma vez a dor de cabeça acontecendo, ela vem daquela pontada, aquela dor forte, some ou ela continua? Dificilmente ela some, mas pode acontecer. Geralmente ela vem muito forte, e ou ela permanece muito forte, ou ela diminui um pouquinho de intensidade, mas permanece ainda, no mínimo, moderada. Nesse sinal, a pessoa precisa procurar o pronto-socorro. Imediatamente? Imediatamente, porque o exame é simples. Na enorme maioria das vezes, com uma tomografia do crânio, que é um exame feito em 30 segundos, é possível identificar o sangramento. E quando o sangramento é muito escasso, tem muito pouco sangue no cérebro, mas a clínica dessa dor de cabeça súbita é muito importante, o médico precisa ainda fazer ou uma ressonância, que vai identificar a mínima quantidade de sangue, ou um exame chamado coleta de líquor, que é o líquido que corre na espinha. E a partir desse líquor, nós podemos identificar que teve um sangramento, mesmo não aparecendo na tomografia. O sangramento diagnosticado, aí nós vamos para a causa do sangramento. Pode ser aneurisma, pode ser MAVE, pode ser cavernoma, mas nós vamos fazer um exame específico para identificar a causa, que vai ser a angiotomografia, ou angiorressonância, ou angiografia cerebral. E aí nós vamos identificar aquele aneurisma e as características dele, para depois levar para o tratamento. Bom, no caso da dor súbita, a pessoa sofre a dor de repente, e aí é porque efetivamente já houve o acidente vascular cerebral? Em alguns casos, não. Existe uma dor de cabeça chamada cefaleia, que é dor de cabeça. Cefaleia é dor de cabeça. Em sentinela. Essa cefaleia em sentinela acontece em média em 27% dos casos. Que a paciente tem uma dor de cabeça, que é muito forte, que é súbita, e ela chega aí para o hospital, ela faz todos esses exames que eu citei e nenhum mostra que ela teve a ruptura do aneurisma, mas mostra que ela teve o aneurisma. E a gente atribui essa cefaleia dita em sentinela porque ela é um indício de que o aneurisma cresceu ou teve um ínfimo sangramento, um sangramento extremamente pequeno. E é um indício que precisa, ainda mais esse aneurisma precisa ser tratado, porque todo aneurisma, se ele cresce, ele tem um risco 4 vezes maior de romper, então ele precisa ser tratado. E se ele teve um microsangramento, aí é uma condição sine qua non que precisa ser tratado. Bom, então vamos continuar nessa sequência para o nosso melhor entendimento. Então, uma vez acontecendo o acidente vascular cerebral, o que acontece? Qual é a cirurgia? Como é que funciona essa etapa? Isso. Então, esse paciente no qual foi identificado o aneurisma roto, quer dizer, rompeu ou não roto, que ainda não rompeu, ele precisa ser levado a um tratamento, tá? E o tratamento hoje em dia ele é baseado em tratamento microcirúrgico ou tratamento endovascular. Tem os prós e os contras. E tem a microcirurgia, que é efetivamente o que eu faço, que é uma técnica efetiva e curativa. Então, no caso da microcirurgia, a gente identifica o aneurisma,
E aí, através da dissecção do cérebro, por caminhos naturais do cérebro, a gente chega até o aneurisma e exclui ele da circulação, através de um clipe de titânio. Esses clipes de titânio são... Todo mundo pergunta, por isso que eu vou falar. Doutor, mas se bota o clipe de titânio, tem algum problema depois para passar no banco, para passar no aeroporto? Não tem problema nenhum. São clipes milimétricos, alguns milímetros, 2, 3, 4, 5 milímetros, e não tem problema nenhum em nenhum lugar. Inclusive, eles são inertes para o organismo também, não tem problema nenhum. Que beleza, hein, doutor? E a partir do momento que o aneurisma está excluído da circulação, então você reconstrói o vaso normal. Em alguns meses, os pacientes que foram levados para patologia mostram que o vaso voltou completamente ao normal. Então, por isso que é um tratamento curativo. Olha que maravilha, que beleza. Então, isso no caso do acidente acontecendo e a cirurgia. E aí eu tenho certeza que todo mundo pensa um pouquinho assim. Como é que a gente pode saber? O senhor comentou das causas, que você começa a ter alguns efeitos, alguns indícios, alguns indicativos. Mas, mesmo assim, não deveria ser num exame de rotina verificar se existe um aneurisma que poderá vir a apresentar um risco futuro? Pode ser que no futuro, até pela gravidade do aneurisma, né? Então, assim, a gravidade e a disparidade do aneurisma cerebral. É muito presente, doutor? Só para eu entender, então, é muito acontece presente em 5% da população. Isso não é muito. Em até 5% da população. Mas quando esse aneurisma rompe, a catástrofe é muito grande. Porque só 15% desses que tiveram aneurisma roto, ou seja, que tiveram a hemorragia cerebral, vão voltar a serem como eram antes da hemorragia. E isso é muito grave. Então pode ser que no futuro, sim, a gente investigue toda a população. Ainda não é feito hoje, porque são só 5% da população. Mas e os exames seria ainda através são caros. da tomografia? Ou de uma angiotomografia ou de uma angiorressonância. Nós preferimos a angiorressonância porque a tomografia tem radiação. Tá. Então, a angiorressonância é um screening melhor para a gente ver essa população. Mas alguns fatores são indicativos para que hoje nós façamos isso. Essa dor de cabeça súbita, algum déficit neurológico que a pessoa não tinha, começou a ter, a história familiar de 2 ou mais parentes de primeiro grau que tiveram aneurisma cerebral, que é chamado de síndrome aneurismática familiar. Então, é comum os pacientes até falarem, olha, doutor, minha mãe e minha tia tiveram aneurisma. Então, é imprescindível. É um grupo que deve investigar, Exato. Né, doutor? E algumas outras doenças que são ainda mais raras. Por exemplo, síndrome de Ehlers-Danlos, que é uma doença do colágeno. A síndrome dos rins multipolicísticos. Então, são doenças que alarmam o neurocirurgião e falam, olha, ele pode ter aneurisma cerebral. Então, a gente faz a investigação. Bom, uma aula aqui hoje, hein? Nossa, que maravilha, doutor Hugo Doria, nos esclarecendo muito a respeito desse assunto. Agora eu sei que vocês devem ter dúvidas, não é mesmo? Não tem problema. Escreve para as nossas mídias, para a nossa rede que está à disposição de vocês, para levar ao doutor Hugo Doria tudo aquilo que você deseja saber. A gente está aqui exatamente para prestar esse trabalho com muito carinho, ajudar a todos vocês na melhoria da qualidade de vida, na melhoria da saúde. Com muito prazer que a gente realiza esse trabalho. E eu gostaria de agradecer ao doutor mais uma vez pela presença aqui. É um prazer estar aqui com você, estar no programa. Fico muito feliz. Eu que agradeço. Falando de aneurisma, que é o meu cotidiano, é o meu dia a dia. Então, para mim, é excelente poder estar aqui e falar de aneurisma cerebral. E para nós uma honra receber o Dr. Hugo Doria aqui. Olá, meu nome é João Roberto Sala Domingues, sou neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e membro titular da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Gostaria de agradecer o convite da Portal Doctor pela oportunidade de falar um pouco do Covid-19 e suas manifestações neurológicas. A Coronavirus Disease 2019, ou simplesmente Covid-19, ele é transmitido por gotículas e aerosóis, por meio do espirro, da tosse ou contato com superfícies contaminadas. O período de incubação
entre 4 a 5 dias, quando eclodem sintomas como tosse seca, febre, mialgia e dispneia. Em casos mais graves, pode ser desenvolvida a síndrome respiratória aguda grave, que, como a gente tem visto em alguns casos, o desfecho pode ser fatal. A possível penetração no sistema nervoso central pode ser por via hematogênica, atravessando a barreira hematoencefálica, ou via retrógrada neuronal, por meio do nervo olfatório. Alterações neuropatológicas decorrentes da infecção por coronavírus são decorrentes de um processo imunomediado, por invasão direta do vírus ou por alterações moleculares secundárias a uma resposta inflamatória sistêmica. Aparentemente, o vírus pode produzir efeitos no sistema nervoso central ou periférico, incluindo alterações musculares. E num estudo retrospectivo liderado por Ling e Mao, 1/3 dos pacientes infectados apresentava algum grau de manifestação neurológica. Desses, 70% apresentava algum grau de ataxia, rebaixamento do nível de consciência, tontura, cefaleia, AVC isquêmico hemorrágico e crise convulsiva. Cerca de 25% apresentavam algum grau de alteração do paladar ou do olfato e 10% apresentavam alterações musculares, as mialgias. Então é isso, gente. O nosso canal hoje, o nosso vídeo fica por aqui, você já sabe. Entre em contato com a gente através das redes, deixa o seu like, aciona o sininho, inscreva-se no canal e a gente está sempre com novidade toda semana. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.